Fala, meu lindo! Minha linda! Ah, não! Nós estamos em Itajaí. Aleluia! Meu Deus, aonde vocês estavam? Oh my God, irmão, foi falar gravando, o povo veio. Olha, eu tenho uma palavra de Jesus para você. Essa palavra, ela não é uma palavra que atrai os nossos ouvidos. Falei antes de começar a gravar e vou dizer para você. Nós vamos lutar contra o algoritmo com essa palavra. Então eu vou precisar muito que você me ajude a fazer com que essa palavra alcance o máximo de pessoas possíveis. Até porque essa falta de Deus não tem sintomas. Essa ausência que às vezes temos dentro da nossa alma, que nós não conseguimos explicar, como se fosse um vazio repentino de alguém que viveu tantas coisas com Jesus, mas de repente há um limbo. Não há diagnóstico. Não tem como você olhar no espelho e dizer: hoje tenho menos do que ontem, porque o espelho não conta isso. Mas hoje, das duas uma, ou você vai sair daqui transbordando da presença do Espírito Santo. Aleluia, eu vou falar de novo, Giane, vem junto, Giane. Ou você vai sair daqui transbordando da presença do Espírito Santo, ou você já está cheio da presença de Deus. Mas de uma coisa eu sei, hoje o Senhor vai alinhar ponteiros no seu coração, e essa palavra é para você. Antes de começar, eu só vou pedir um favor, e isso vai ajudar com que a mensagem vá mais longe. Curte o vídeo rapidão, é só apertar, não cai o dedinho, tudo certo. Você colocou o dedinho no joinha ali, ó, o YouTube fala: que mensagem boa, e manda para mais pessoas. Compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos. Você pode celebrar o nome de Jesus, meu lindo. Aleluia! Então se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda tem uma palavra de Jesus para você, e toda quinta o mentoria de vida. E antes de ir para a palavra, último recado. Eu quero convidar você a ser parte daquilo que Jesus está fazendo através da nossa associação evangelística. Eu podia só passar batido, mas eu preciso te dizer: Deus está fazendo algo poderoso. Na última série, algumas coisas eram uma promessa de Deus. Nessa, já é um testemunho. Lembra que em algum momento você ouviu sobre um caminhão que teria um pau que rodaria o Brasil? O caminhão já é uma realidade. E agora nós estamos construindo o palco para o caminhão. Você pode celebrar ao nome de Jesus por isso. Lembra que havia uma escola no Paquistão que era uma realidade? Pois bem, agora a escola do Paquistão tem alimento para as crianças todos os dias, e tem uma escola na África para 1.100 crianças sendo iniciada. Aleluia! E você pode ser parte disso. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, você pode ser um arão da nossa associação, e as informações estão aqui abaixo. E agora, vamos para a mensagem. Aleluia. Apocalipse capítulo 2. É das antigas, já sacou. Apocalipse capítulo de número 2 não é bom. Versículo de número 2. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus. E tens provado os que dizem ser apóstolos e
não são. Descobristes que são mentirosos. Tem suportado e tem paciência. E por causa do meu nome, trabalhastes e não desfalecestes. Até aqui, eu quero que você entenda, eles estão sendo elogiados. A igreja de Éfeso está com alguém lendo a carta na frente de toda a congregação e todo mundo está assim, oh my God, uau! Olha o que a gente tem suportado, a gente tem trabalhado e não desfalecido, nós temos envergonhado os falsos profetas. Eu imagino, André, todo mundo olhando um para o outro dizendo, estamos com moral, estamos com moral. Aí o verso 4 chega. Todavia, eu tenho algo contra você. Porque deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caístes. Arrependa-se e volte às primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar. Se não te arrependeres. Eu falei que não era fácil. Um dia atrás dessa gravação, eu completei 17 anos de conversão. Vou falar de novo para você ficar feliz comigo, antes que o climão se instale de maneira completa. Um dia atrás, eu completei 17 anos de conversão. Isso significa que há 17 anos atrás, eu estava sujo, sem nenhuma esperança, jogado e condenado. Mas por causa de uma palavra de Jesus e do Evangelho, eu fui transformado, perdoado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou um reflexo de 17 anos atrás. Mas esse que é o testemunho também é o meu problema. Porque já se passaram 17 anos. E o David de 17 anos atrás era bem diferente. Me entenda o que eu vou dizer para você. A sua vida de um ano para cá não é a mesma. A sua vida de 2 anos para cá, com toda certeza, muita coisa mudou. E assim é a nossa vida. Coisas que oramos ontem já são os nossos testemunhos de agora. Algumas coisas ainda não aconteceram, mas ainda estamos orando por elas. Mas não dá para dizer que somos a mesma versão de um ano atrás. Não dá para dizer que somos a mesma pessoa de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Agora imagina, 17 anos atrás. Não era a mesma pessoa. Eu estava revisitando algumas fotos essa semana e descobri que alguma coisa na minha orelha aconteceu. Eu não fiz plástica, mas a minha orelha diminuiu. O que é bom. Diga um amém. Deus fez algum milagre. Minha cabeça cresceu, meu maxilar foi para o lado, mas a minha orelha que era mais assim, ficou mais assim. Alguma cambagem celestial aconteceu. Só quem é crente dos procedimentos celebra. Mas eu não fiz nada. Só que eu olhei por trás da orelha. Olhei pelo modelo do óculos, que era bem diferente. Olhei as roupas, que eram bem diferentes, e eu também. Lembrei de algumas posturas minhas de 17 anos atrás. E é por isso que essa mensagem nasceu.
Existem mensagens que nascem nos dias maravilhosos, mas existem mensagens que nascem nos dias que estamos sendo esmagados por memórias que não podem ser apagadas da nossa mente. Porque não importa quem você é, não importa quão certo você faz as coisas, não importa quanto tempo você tem de cristão, algumas coisas precisam ser revisitadas para que o seu coração não se perca na jornada. E hoje eu estou aqui 17 anos depois de ter conhecido Jesus, pregando uma palavra para você, mas trazendo à memória que algumas coisas que eram parte da minha identidade já mudaram. Mas eu quero que você compreenda que não foi só eu que mudei. Você também mudou. Nós mudamos. Mudamos para melhor em alguns aspectos. Talvez perdemos algumas coisas que não poderiam ser deixadas para trás, mas de uma coisa eu tenho certeza. Para alguns sentimentos, os aferidores não funcionam perfeitamente. Para algumas coisas, o espelho conta. Para algumas coisas, os nossos amigos falam. Mas para outras, se não for o Espírito de Deus nos convencer, nós não descobriremos que estamos em falta. E hoje, eu ouso em vir aqui e dizer para você, de alguma maneira, talvez nós estamos em falta. Em alguma área da nossa vida com o Senhor, aquilo que antes nos preenchia, talvez não é a nossa realidade de agora. Porque a gente mudou. Nosso coração, de uma certa maneira, mudou. Nossos gostos mudaram. Você lembra o que você comia 5 anos atrás? Você lembra os lugares que você ia? Não são os mesmos lugares. Algumas coisas mudam. Só que o que eu quero que você entenda é que, para o que Deus tem para nós aqui, agora, através dessa palavra, nós não temos aferidores que funcionam perfeitamente. Se não for o Espírito Santo nos constranger e convencer, a gente acha que está tudo bem, até o dia que gritar uma voz lá dentro e fazer eco, porque não tem mais nada. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque vivi isso na prática. E não vivi porque estava tomando decisões erradas. Não vivi porque estava indo para longe da minha família, abandonando. Não, eu vivi porque pensei que estava fazendo tudo certo. E essa é a loucura de tudo. E que momento que alguém chega para você e diz: eu olho para você e você não é mais o mesmo crente de ontem. Você não chora como chorava antes. Você não glorifica como glorificava antes. O seu temor não é mais o mesmo. Lembra quando você fazia um propósito de jejum e alguém dizia para você: toma isso aqui. Você dizia: não, eu não posso. Porque o seu temor era diferente ontem. Sua vida com Deus era diferente há 1 ano atrás. E essa foi a coisa que esmagou meu coração. Então hoje, me permita ser vulnerável com você. Essa palavra, isso aqui, não nasceu para pregar, nasceu para me esmagar primeiro. E talvez seja essa a questão. Você nunca vai poder pregar algo que não te esmagou primeiro, que não moldou o seu coração primeiro, que não te constrangeu em arrependimento primeiro. E aqui entra o que eu vivi, e eu preciso ser vulnerável com você. O ano que passou, e eu demorei quase 4 meses para pregar isso, foi um dos melhores anos da nossa vida. Foi um dos anos mais frutíferos da nossa história. Nós nunca alcançamos tantas pessoas presencialmente como no ano passado. Foram mais de 270 mil pessoas presencialmente em menos de 1 ano. Muitas coisas aconteceram e eu estava, radiante. Mas eu me lembro que no último tiro do ano, naquela última corrida, para então baixar a guarda e descansar um pouco, fiz muita coisa. Gravei muita mensagem. Gravei vários episódios de um programa de televisão. Gravei muita coisa e eu estava exausto. E aí eu me lembro que comecei as férias.
Entrei no avião, eu me lembro que quando eu entrei no avião eu comecei a chorar. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo, mas lá dentro alguma coisa estava errada, porque eu deveria estar celebrando muito alto e eu estava mal. Eu entrei dentro do avião e eu fiquei assim, oh meu Deus, ainda bem que acabou. Acabou. Aí eu cheguei no meu lugar do Oi Deus, sou eu de novo, do banquinho. Sentei no meu banco e disse, Deus, olha o tanto de coisa que eu fiz para o Senhor esse ano. E o Espírito Santo falou comigo, fez para mim, só não fez comigo. Eu não sei se você entendeu o que eu acabei de falar. Os últimos meses do ano eu trabalhei sozinho. Sustentei no talento. Sustentei no hábito. Mas estava como um sino que ecoava, mas não fazia absolutamente nada. Talvez pela misericórdia por alguém, mas eu estava acabado por dentro. É como imaginar um vaso de azeite que foi derramando, 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 derramando e não parou para se encher. Esse foi o meu final do ano. E aí eu tô todo, cansado, mas orgulhoso, dizendo, fiz para o Senhor. E Ele disse, fez para mim, mas não comigo. Você entende que isso é uma das coisas doloridas de se falar, porque não foi alguém que disse para mim porque me achou estranho, foi o Espírito Santo de Deus que falou no meu coração. E eu caí em lágrimas e disse, não Deus, eu fiz tudo com você, eu não sei o que eu disse na totalidade porque aquilo me deixou constrangido. Mas daí me lembro que fui para a igreja, fui para um culto de domingo. Eu, minha esposa e os nossos filhos. Aí eu fui para o culto, e no culto, a palavra foi Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4. Pois tenho contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Sabe quando você está ouvindo uma mensagem, e o Espírito Santo fala no teu coraçãozinho assim, é com você que Ele está falando. Só deixa eu saber aqui, por uma dúvida talvez no começo, tem alguém assim agora aqui dentro dessa igreja dizendo, eu acho que é para mim o que Ele está falando? Levanta a mãozinha só para eu ver. Ufa, não estava sozinho. Mas naquele dia na igreja ninguém foi para a mensagem não. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ouvir e Deus falar comigo. E eu fui sendo esmagado. E eu preciso confessar para você o que eu pensei. Na hora do apelo, muita gente vai levantar e vai para frente. E eu vou me infiltrar no meio da galera. Vou levantar a mão. E vai parecer que eu estou orando pelos outros. Mas é sobre mim. É eu que preciso dessa oração. E aí começa o ápice da mensagem. E o pregador prega. E o apelo começa. E eu começo a esperar a multidão ir para frente. E levanta 3 e vai para frente. Não dá para se infiltrar no meio de 3 com 1,84 m e ficar escondido. Aí eu começo a relutar dentro de mim. Mas eu sou um evangelista. Vão pensar que eu estou desviado. Vão pensar que eu abandonei a minha fé. Vão pensar que eu estou cometendo alguma coisa. E eu comecei a lutar comigo. Não, Deus, eu sei que é para mim, mas se eu ir lá, o que vão pensar de mim? E essa é a questão. Quando a nossa fé começa a ser baseada no mérito daquilo que produzimos para o Senhor, o nosso coração se perde pela essência que se esvai. Quando você começa a ser medido pelo mérito que alguém determina sobre você, a sua fé começa a ser meritocrática, mas a nossa fé não é meritocrática, é pela graça do Senhor. Você não é você porque tem talento, você é você porque Deus escolheu, porque Deus colocou a mão e você teve misericórdia de você. Você era para estar caído, jogado, mas Ele te alcançou, Ele te salvou, Ele mudou a sua vida. Não foi ninguém que fez, foi Ele. E aí, eu vou falar para você o que aconteceu. 3 pessoas na frente.
E eu, envergonhado, fechei os meus olhos e veio na minha cabeça uma memória. Eu tinha 9 para 10 anos e o meu avô, que foi o homem de Deus mais crente que eu conheci na minha vida, tinha 56 anos naquele dia. E depois de uma palavra dura de um pregador de fora, na hora do apelo ele foi para frente e recebeu oração. Eu tinha 10 anos de idade, mas eu me lembro da cena, meu avô levantando, e meu avô não ficou de pé. Meu avô dobrou os joelhos, encostou a cabecinha no chão, e naquele dia eu amei o meu avô de uma maneira diferente. O culto terminou, e eu fiquei com mais vergonha no lugar dele do que ele, talvez. Aí eu me lembro de eu encontrar ele na escadaria da igreja, abraçar a cintura dele e a minha mão não tocar no outro lado. Eu me lembro de tudo isso. Naquele dia meu avô estava deixando uma mensagem que me alcançaria 26 anos depois. Eu falei, quem sou eu para me excusar de uma palavra que é para mim por causa de quem me tornei? Não importa quem eu sou, eu estou precisando de um milagre. Eu estou precisando ser cheio novamente. Eu estou precisando que o Espírito Santo encha novamente. Eu estou vazio. Eu dei e não parei para abastecer. Eu entreguei a todos e não me alimentei de absolutamente nada. Eu que preciso agora. Eu levantei e fui para frente. Dobrei os meus joelhos e quando dobrei os meus joelhos, os meus filhos vieram e me abraçaram. O João, o Noah e a Serena me abraçaram. E ali eu me senti um homem de Deus de novo. Me senti vivo de novo. Me senti amado de novo. Porque o nosso encontro com Deus não acontece no dia que estamos sendo exaltados, mas os dias que estamos sendo provados pelo Senhor. Entenda o que eu vou dizer para você hoje, aqui agora. Essa ausência, se o Espírito Santo não nos convencer, caminharemos com ela e viveremos na sequidão, sem saber o porquê estamos do jeito que estamos. Mas hoje, quando o Espírito Santo me fez lembrar disso tudo, eu entendi que era hora de eu lembrar de pregar isso para você. Estava só aqui escondido. Mas hoje eu divido com você o que talvez você precisa para prosseguir. Quando o Senhor está falando com a igreja de Éfeso, Ele não está falando para constranger. Ele não está falando para envergonhar. Ele está falando porque está dando mais uma chance. Ele está falando porque está fazendo um convite. Olha o que ele diz: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. A palavra é volta. Eu vou falar de novo. A palavra é volta. Escolhe alguém que está com carinha de crente perto de você e diga: volta. Porque ter cara não diz nada. Eu vou falar de novo. Ter cara não diz nada. Parecer não diz nada. Mas o que importa é lá dentro. Volta. O texto continua. Volta ao primeiro amor. Pratica as primeiras obras. E se arrependa. Está vendo como é difícil? Eu tenho toda a certeza que agora tem gente me ouvindo aqui. Tem gente me ouvindo no YouTube, dentro de Uber, dentro da empresa, dizendo: Deus, de que maneira eu consigo voltar se nem sabia que era eu que precisava até essa palavra me alcançar? Arrependimento. Fazer o caminho de volta
Voltar ao primeiro amor é fazer o que você fazia antes, quando não era da mesma maneira que é agora. É voltar à origem que te salvou, ao começo de tudo. Hoje eu vou terminar diferente essa mensagem. Se essa palavra é para você, hoje você não vai levantar a mão. Eu sei que é constrangedor, mas é um caminho de volta. Hoje você não vai ficar de pé. Hoje você vai dobrar os seus joelhos. Minha perna está tremendo. Na sua casa, onde você estiver, você vai dobrar os seus joelhos e você vai fazer a oração mais sincera da sua vida. Você vai dizer o que está sentindo. Porque talvez um dia você orou e orava e a lágrima corria, e hoje você ora igual e a lágrima já não corre há muito tempo. Antes você vivia coisas tão extraordinárias e intensas na presença de Deus, e hoje não é mais qualquer culto, qualquer palavra que te ataca. Antes você era suscetível, qualquer louvor tremia a sua carne. Hoje não é mais qualquer canção. Não foi as músicas que mudaram, não foi a igreja que mudou, é você que está diferente. Pois tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te de onde caístes e volta. Se você precisa, pode dobrar o joelho agora. Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Hoje fazemos o caminho de volta daquilo que não pode ser esquecido, daquilo que não pode ser apagado do nosso coração. E os que foram embora, os que estavam longe e hoje estão de volta. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.